Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF. Fortaleça com like, inscrevam-se e vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. E aí eu vou falar como é que foi esse processo, né, cara, da criação do Charla, assim. O Charla surge, mano, porque eu sou um cara muito inquieto, eu fico, enfim, pistola com algumas coisas da profissão, né? Lá no Charla a gente falou sobre essa. Mas assim, é uma parada que eu tenho de vida, assim. Outro dia minha namorada falou isso, assim, a Bárbara, né? Beijo pra ela também. Ela falou, não, mano, você é um cara revoltado, né, com as coisas, assim. Então, eu era do rock and roll, pá, tudo Red mais. Hot tá aí. Tá aqui. No Newton Santos. Isso, ainda... Mano, então, Newton Santos mande convite que eu, preciso de convite pra ir. Eu vou te ajudar nessa. Por favor, sério mesmo? Vou conversar com meu amigo meu, Marcelo. Marcelo tá acompanhando aqui o podcast. Ele tem um camarote lá no Newton Santos. Pô, mano. Vou estar com ele hoje, a gente vai conversar. Porra, se eu ganhar, já valeu ainda mais a vinda aqui. Vai vir no camarote. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, galera, valeu. Não, mas falando assim, cara, porque o Charla surge de uma revolta, cara. Tava revoltado com o meio, assim, e não era daquele momento. Eu já tava revoltado há um tempo, assim. Se você me perguntar se já desistiu já pensou em desistir de seguir a carreira, já. De narrador? Quase desisti. Jornalista ou narrador? Jornalista, narrador, tudo mais, assim. Já quase desisti, já... eu ia tentar arrumar empregos normais, vamos dizer assim, né? Já tava começando a ver mesmo. Porque teve uma época que eu fiquei muito sem grana, mano. Assim, tipo, nesse trajeto, a gente pode voltar depois pra explicar em que momento isso aconteceu. Tive que vender, tipo, eu tinha um carrinho, vendi o meu carro pra continuar trabalhando. Caraca. Tudo mais. Em casa também, né? Você começa a se sentir um inútil de não poder ajudar e é isso. Aí, fui seguindo e, cara, a questão da criação do Charla, ela rola de uma revolta com o meio. Eu sempre vi que o meio do jornalismo, acho que isso tá ficando bem escancarado agora, assim, nessas mudanças que estão acontecendo. Eu acho que a gente está no meio de uma mudança que é muito próxima ao que aconteceu com a invenção da televisão lá atrás, tá ligado? Acho que é a mesma coisa que está acontecendo agora, assim. E eu acho que quem souber escolher os caminhos certos vai se posicionar bem. Então, assim, o Charla surge nesse meio. 5 dos 6 caras que compõem o Charla Podcast trabalhavam na Rádio Tupi. Então, assim, E a gente poderia ter feito o Charla... Na rádio. Na rádio. E eu cheguei a propor o tipo de coisa, não o Charla, mas quando eu vou pra Tupi, eu cheguei a propor a rádio... mano, vocês têm visto o que tá acontecendo. Eu acho que as rádios têm que arrumar agora pra imagem. Isso já aconteceu em São Paulo há muito tempo com a Jovem Pan, tudo mais. Tirando o lado político da Jovem Pan, tô dizendo em termos de estruturação, de vídeo. Né, sim, faz sim. Desde 2000. O Pânico exatamente. Eu vi o Chorão dando entrevista, o Charlie Brown lá atrás, saca? E as rádios do Rio ficaram pra trás nisso até hoje, né? Não tem uma estrutura, de fato, que eu imagino como sendo a estrutura de uma rádio que tem em São Paulo. E aí, quando eu fui pra lá, eu pensava, porque a Tupi é uma rádio mais estruturada em termos de equipamento e tudo mais, falar, mano, aqui dá pra fazer uma parada, tem câmera, tem microfone, e eu já consumia muito Flow na época, Inteligência Limitada, Podpah começando ali no guarda-chuva do Flow e tudo mais. Aí eu já consumia bastante esse tipo de conteúdo, achava muito foda. Eu falei, cara, essa parada é rádio, irmão. É uma rádio com imagem. Pô, se a rádio tem imagem, ela ganha o que ela perdeu pra TV. É um momento de, e fui pra lá com essa esperança de que eu conseguiria chegar lá e mudar Isso até em algum momento foi prometido pra mim. Você vai ter liberdade de criar. E cheguei lá, mano. Não tive liberdade de criar, mas não lá. Você não tem liberdade de criar em todo lugar. E aí, cara, no meio de uma... E aí eu sempre desabafei muito com a galera que né, ficava mais próxima. Então, até minha namorada trabalhava comigo também, e o Betão, o Matheus, né, a galera do Charla e tal, chegava na redação, porra, aquelas coisas, né? Não pode ser assim, não é possível, mano. Caraca, os caras não estão vendo e tudo mais, lá. E, mano, foi muito difícil o meu começo lá, porque, assim, eu fui pra lá como narrador e, em modéstia à parte, já tinha um público legal. A gente tinha narrado a final da Libertadores de 2019 pela Transamérica, fez um barulho a minha narração.
Já tinha a primeira narração que estourou, foi até as defesas de pênalti do Gatito na Libertadores, lá no Facebook ainda. Então, 2017. Assim, eu lembro disso, eu te conheci foi em 2017. Exatamente. Então teve uma certa repercussão ali, e com muito pouca estrutura na época, e a Transamérica mudou a direção geral, tudo mais, depois a gente pode falar da minha saída, da minha volta. Mas aí na Tupi eu chegava desabafando a redação, mano, não é possível que os caras ainda pensam assim, não é possível que essa coisa tá assim, eu penso em outras coisas e tal. Aí um dia o Betão me perguntou, mano, mas o que você tá falando? Eu falei, porra, mano, aqui tem câmera, por que a gente não faz o podcast? Ah, não, pô, aqui já fez podcast. Isso eu tinha levado pra reunião antes de eu ser contratado. Eu tinha ideia de meio que fazer podcasts lá e tudo mais. Ah, não, aqui já teve podcast. Eu tive um podcast até com o André Marques, né, que é o narrador da Vasco TV, o Thiaguinho Vera, que teve podcast lá. Aí... Mas era uma outra pegada de podcast, que era um podcast de áudio. Ah, vamos falar aqui, o Thiago tinha um de basquete, enfim, o outro tinha um de automobilismo, tudo mais, acho que era o Coelho, tinha um de automobilismo. Aí eu falei, não, mano, não é esse podcast que eu tô falando. Aí eu tô falando disso aqui. Eu falei com o Betão não conhecia o Flow e tudo mais. Aí o Betão foi pra casa, acho que maratonou a parada, isso deu uma pum, né? Que o Betão trabalhava na Tupi há quase 10 anos, cara. Como produtor, o Betão não entrava no ar, sacou? Aí, porra... E produtor é pior ainda, porque você tem as ideias e muitas das ideias que você tem, elas acabam ficando limitadas em quem tá apresentando. Acabou. Exatamente. O Betão não tinha espaço pra criar nada. Ele era um cara que fazia o que mandava ele fazer. E aí, mano, eu cheguei, o Betão viu e falou, vamos fazer isso. Eu falei, Betão, você tá maluco. A gente não tem grana pra fazer essa porra. Como é que a gente vai fazer um podcast, mano? Tem... Isso há 2 anos atrás, assim. Era uma parada que tinha o Flow ali já consolidado. Teve a treta ali, eu não lembro o tempo que foi. Acho do foi mais ou menos isso. Com o Flow. 2 anos e pouco. Foi no meio da pandemia que você teve a... E eu não vi, eu não sei se já existia, um videocast nesse sentido de futebol. Não tinha. Especificamente. Não tinha. O Podpah fazia algumas coisas com o pessoal do futebol, mas não era voltado pro futebol. Pro futebol. E principalmente não tinha no Rio. Não tinha nada no Rio. Aí o Betão falou, vamos fazer. Aí eu, cara... Beleza, tô aqui puto, então, porra, vamos ver qual é. Aí a gente teve umas reuniões e tudo mais, aí o Betão falou com o Matheus, o Betão conhecia o Miguel, que é produtor lá, o Miguel foda, produtor foda, assim, boleiraço, futevôlei e tudo mais, conhece a galera. E aí o Betão falou com o Miguel, aí eu acho que o Matheus falou com o Bernardo, que é o diretor de vídeo e tudo mais. O Bernardo é foda também, mano. Profissional também. E, mano, se juntou profissionais fodas pra fazer uma parada. Só que a gente não tinha dinheiro e tal. Aí começou a ver onde era. Aí chegamos até um determinado momento num estúdio que era alugado e começamos a fazer. Só que aí a parada que eu falei pro Beto, irmão, assim, Thiago, por isso que eu vou chegar onde você perguntou lá atrás. Eu falo muito. Não, à vontade. Você me perguntou assim, cara, em parada de estar estourado. Eu falei... Beto, tira de desistir de fazer o Charla. Por que a gente não desistiu? Tira da cabeça, a primeira parada que eu falei pros moleques na reunião, que essa porra vai fazer sucesso. Tá ligado? A gente tá precisando desopilar, pô, a rotina é uma pica, a gente tá trabalhando pra caralho, não tem espaço pra... Então, assim, tira da cabeça que isso vai fazer sucesso, irmão. Vamos fazer aqui porque a gente gosta. Distraiamente. Esquece, meu irmão. O primeiro vai ter 10 pessoas vendo. E era assim. O segundo vai ter 5 pessoas. Foda-se, mano. E não era ao vivo. A gente gravava porque não tinha estrutura ainda, não tinha equipamento pra botar ao vivo a parada. Então, assim, isso também foi a coisa que foi mudando aos poucos. Foi mudando. Então a gente foi fazendo, mano, e foi gostando de fazer. E aí a parada foi dando certo. Então foi uma parada assim, mano, que foi dando certo. E num ponto que quando a gente viu já tava dando certo.